Vamos retornando, pessoal. Só vou admitindo a galera, tá bom? Deixa eu ver se já tá todo mundo por aqui. Acho que sim. Vamos lá. Então, não só nós teríamos aqui a condição de entender como funciona o processo para realizar o gesto, mas que então, para que isso aconteça de maneira adequada, o elo importante nessa história está no papel do professor. É o professor, então, é o treinador, então, que vai efetivamente fazer com que essa ação do aluno se transforme em algo produtivo para a melhora dele e para o desenvolvimento da equipe. Então, a partir desses fatores, nós construímos aquilo que nós precisamos e respondemos provavelmente a nossa pergunta. Nós estávamos com ela lá na frente. Então, nesse sentido, executar de forma eficiente as técnicas da modalidade garante ao jogador jogar bem? Pelo que nós podemos verificar aqui da literatura e contextualizar até mesmo, imaginando, acho que durante a nossa fala, alguns insights foram aparecendo na nossa cabeça, né? Coisas que nós já participamos enquanto jogador, algo que a gente já fez enquanto treinador, perceber que realmente, às vezes não é da maneira que a gente foi forjado a entender, mas que a gente às vezes ainda continua aplicando, porque a gente tem a segurança de um exercício bem desenvolvido ali, com fileiras, com cones, organizadinho. Por quê? Primeiro que ele é bonito. Quem chega ali vê, né, aquele campo organizado, bonito, com cones, com divisões ali, é muito legal. E segundo, é controlável. Tá todo mundo um atrás do outro, faz um de cada vez, ou estão de frente a frente, eles só vão sair a hora que eu pedir. E quando eu trabalho com uma ação que pensa no jogo, mesmo que seja da forma mais simples, e se eu pegar um iniciante, como eu acabei de falar, é teoria do caos. Então a tendência é que você veja aquela criançada lá embolando, aquela criançada fazendo jogadas assim, trombadas, de uma maneira que não é legal da gente ver. Só que você tem que entender que isso é um processo. A sua intencionalidade, ó, voltamos mais uma vez para a intencionalidade. Você sendo o elo que vai construir o jogo aos poucos, eles vão passar a melhorar a maneira com que ele se comporta dentro de jogo. Você tem que estar então bem amparado e sustentado naquilo que você vai falar para um pai que possa contestar, para um diretor que possa achar que você está fazendo alguma coisa errada, mas que você vai perceber na sequência dos treinamentos, na sequência da sua prática, que você formou um ambiente em que cada vez mais o jogo é privilegiado e automaticamente cada vez eu estou mais próximo de um jogo melhor. Então, o que acontece num primeiro mês de um exercício só técnico, o que acontece num primeiro mês de um exercício baseado em jogo, realmente é diferente. Mas aquilo que você encontra enquanto resultados no momento que você precisa, você vai ver alunos tomando decisões que você nunca esperaria. Né? Eu já tive a opção de ver aqui na faculdade, por exemplo, alunos que nunca tocaram numa bola sendo o artilheiro da sala só por fazer as aulas do dia a dia. Nem eram treinos, eram aulas sobre esse método. Eu já vi meninas que dançavam balé dando passe de letra a partir de um mês e meio de prática. Por quê? Porque ela teve a inteligência realmente na tática do que deveria fazer. E depois que ela fez, ela falou, professor, eu só fiz. Por quê? Porque veio todo um ambiente de exercícios e de jogos que foi oferecendo recursos para ela tomar aquela decisão. Né? Então nós vamos começar a entender qual é a melhor maneira de eu conseguir fazer com que esses alunos eu primeiro identifique e depois saiba trabalhar sobre eles. Então, para finalizar essa parte, dentro da pedagogia do esporte, qual é a questão da tendência tradicional, aquilo que a gente já acostumou e vivenciou na nossa vida, e quais são as novas tendências? Então veja só, é centrada na técnica, o ensino através de exercícios. Esse As slide novas tá ruim pra mim, tendências. professor. Oi, Elio. Esse slide tá ruim aí pra mim. Tá ruim? Peço desculpas, eu vou mandar para vocês, tá bom? Mas acompanhe essa linha de raciocínio, porque no caso da tabela eu vou estar lendo ela mesmo para vocês, tá? Ah, não, perfeito. Quando a gente fala das novas tendências, ela está centrada então na lógica tática, que é o ensinar por jogos. O que acontece na busca do treinamento tradicional? Ele reproduz modelos, que é a técnica perfeita. Com as novas tendências, é estimular a criatividade. Como eu vou resolver esse gesto? Às vezes não vai ser o gesto mais bonito, mas ele vai ser o mais prático. Lembra que eu acabei de falar desse aluno que nunca jogou bola, que virou o artilheiro da sala? Ele só fazia gol de bico. Mas o que fez ele fazer vários gols?
o posicionamento dele na quadra. Ele começou através dos jogos a entender como se posicionar e ele só empurrava. Então não era o bicão jogado para frente que ele tinha tanta força que ele ganhava do goleiro. Era o posicionamento que era tão bom que ele só precisava dar um biquinho e empurrar a bola para dentro do gol. Quando a gente fala das questões tradicionais, é repetir para automatizar, fazer sem pensar. Enquanto as novas tendências, elas humanizam o gesto. O atleta vai fazer aquilo porque ele tomou aquela decisão e aquela decisão virou um gesto e aquele gesto, independente de ser o mais adequado ou não, resolveu aquele problema que se apresentou. No tradicional, a gente produz um pobre acervo de respostas. Para isso, você faz isso. Quando a gente pensa na lógica do jogo, a gente explora um acervo de soluções. Como eu falei, são as várias gavetinhas ali que favorecem eu escolher a melhor opção para aquela situação que se apresenta. Tá? E aí o João Batista Freire, que é outro, né, ele tem um livro que se chama Pedagogia da Rua. Né? Em uma metodologia que se pauta no jogo, não há como isolar apenas um fundamento no exercício como acontece no método tradicional. Então, além disso, tem tudo isso, né? Quer dizer, além do método ainda ser diferenciado, é natural que quando eu jogo, eu não trabalho em cima de um único fundamento. Eu quero melhorar meu passe, eu vou lá no tradicional e vou ficar dando passe. Mas, obviamente, a bola vem, muitas vezes vai precisar dominar, etc. Como eu trabalho através do jogo, eu tenho o tempo todo dominando, passando, criando linha de passe, marcando, recuperando. Então, a partir dessas ações, eu trabalho aquela que eu preciso e todas as outras que dão suporte para executar aquela. Porque se a bola vem de várias maneiras diferentes e eu estou trabalhando passe, eu não estou deixando de trabalhar o domínio em todas essas situações. Com a bola que veio quicando, com a bola que veio rodando, com a bola que desviou, com o adversário na frente atrapalhando, com o adversário que não está na frente, a bola retinha para mim, com uma bola que vem lançada por cima, com uma bola que bate num campo molhado, né? Então eu vou criando esse acervo de soluções. No exercício, quando a gente dá o exercício, ele é um modelo fechado, ele é limitado àquilo. Quando a gente fala de um jogo, ele é um modelo aberto, ele é diversificado, tudo pode acontecer ali. Mesmo que você planeje algumas ações, outras vão acontecer e automaticamente o aluno vai ter que lidar com aquele acontecimento. A principal coisa é essa segunda. O jogo, o exercício é previsível, mas o jogo ele é totalmente imprevisível. Justamente por isso a gente consegue ver o grande ganhando do pequeno, várias situações interessantes acontecendo no jogo, diferente de outros esportes. Por quê? Porque a imprevisibilidade do esporte coletivo é grande e a do futebol, então, nem se fale. Então, treinar com exercícios, algo que é previsível, um jogo que é imprevisível, a gente tem que pensar que está mais fora de lógica mesmo. Então, se eu estou trabalhando um modelo mais aberto, eu vou criar então mais soluções para a imprevisibilidade que o jogo pode apresentar e automaticamente, com isso, olha embaixo ali, ó, o exercício gera repetição e o jogo gera criação. O exercício vai mecanizar e o jogo vai criar, ousar, fazê-lo correr riscos. O exercício tende a ser individual e o jogo, o que é do jogo? O grupo. Então, nesse sentido, a resposta vem. Jogar bem não seria apenas executar de forma eficiente um conjunto de técnicas, mas, além disso, contribuir de forma cooperativa e inteligente. Lembra que eu falei que cooperação e inteligência são os fatores que trazem como conceitos básicos para o jogo? Cooperativa e inteligente para o sucesso do empreendimento coletivo, para aquilo que eu quero para o meu grupo. Então, essa primeira parte, olha lá, trazia para a gente essa diferença aqui. Tá lindo o da direita, mas a gente sabe que a gente foi formado e muitas vezes muito bem formado pelo da esquerda também. Na hora que vinha o ônibus, a gente tinha que parar o jogo. Na hora que a gente tinha a guia e tinha que perceber se a bola ia desviar na guia ou não. Na hora que a gente tinha na rua que era de paralelepípedo, a outra era de asfalto. A gente jogando com o mais velho, com o mais novo. Cada bola era diferente, então os recursos eram cada vez mais levados a desenvolver essa autonomia que está ali. Então, imprevisibilidade, autonomia, criatividade e tomada de decisão. O outro está bonito, mas ele é previsível. Ele deixa o aluno submisso ao que o treinador vai passar. Ele vai ser trabalhado pela repetição e aqueles cones nunca vão sair correndo atrás dele. Né? Não vai acontecer igual os coleguinhas ali que estão na rua do lado. E ele vai automatizar um gesto que, se for fora daquilo, dificilmente eu vou conseguir resolver. Então, ele vai me limitar. Então, essas ações, ela faz com que o ensino tecnicista, quer dizer, esse ensino que só trabalha com a repetição da técnica,
Faça para o esporte como acontece na educação, o analfabeto funcional. Ele identifica as letras, que seria a mesma coisa do gesto técnico, mas ele tem dificuldade de interpretação de texto, quer dizer, de leitura do jogo. Então, o analfabetismo motor. A gente não consegue executar da mesma maneira no jogo porque a gente só reconhece o gesto, mas não a hora certa de executar. E aí a gente fecha então com a dimensão técnica nessa abordagem de ensino do esporte é considerada. A gente não está falando que a técnica não vai ser considerada no modelo de jogo. Mas ele entende que ela não garante necessariamente o acesso a um jogar inteligente. Jogar eu até jogo, mas qual é o nível de jogo? Uma vez que jogar bem implica em compreender a lógica estrutural do esporte coletivo. Então a gente vai caminhando em algo que vai muito além, então, do que eu vou fazer no final de semana. E sim, no longo prazo daquilo que eu vou entregar a partir de 6 meses, a partir de um ano, a partir da minha equipe no ano que vem. Então eu preciso formar um ambiente adequado e esse ambiente vai automaticamente fazer com que esses alunos sejam letrados. Letrados no sentido de conseguir ler o jogo. E a partir disso, executar melhor técnica. Aí a técnica vai como sugestão. A técnica vai como orientação, não como cobrança. E quando você está lá e o aluno está fazendo um gesto técnico errado, e ele quer aquele sucesso naquele jogo e você dá como dica, viu? E se você fizesse com esse lado do pé em vez desse? Ele vai lá, faz o que você pediu e acerta, ele entendeu. Porque fez sentido para ele. Caramba, meu, eu tava errando até agora, mas desse jeito que você falou deu certo. Pra que que ele vai querer fazer errado de novo? Então o auxílio do professor é fundamental, ele entra auxiliando com algum movimento, algum gesto técnico sim, mas para resolver o problema daquele jogo. Então ele vai conseguir automaticamente ter melhor assimilação por causa disso. Então vamos lá. Por onde começar depois de toda essa estrutura, de pensar de tudo isso que a gente está falando aqui? A gente tem que então começar pelo diagnóstico. Como eu vou identificar o nível da minha equipe? Como eu posso tirar algumas ações que acontecem no jogo para a partir dela planejar bem o que eu quero? O que eu vou fazer? Então a primeira coisa, para quem trabalha com escolinha, com os bem pequenininhos na iniciação, a gente vai fazer esse modelo aqui novamente do Garganta, que são os níveis de relação. Como é que eu me relaciono com um jogo? E imagine mesmo, o filho de vocês, a criança que você trabalha ali pequenininho, que chega na escolinha com 4, com 5, com 6 anos. A primeira relação que ele tem com o jogo é ele e a bola. Ele quer a bola de todo jeito. E o motivo daquela aglomeração enorme é isso. Todos querem a mesma coisa. Ele não tá nem aí pro que tá acontecendo. Além disso, é a bola. É ele e a bola. Então corresponde à familiarização e o controle do objeto do jogo. Depois disso, todo mundo vai ficar na orelha dele, e ele já viu na televisão, ele já viu outras pessoas jogando, que ele tem que fazer gol. Então a relação dele é ele pegar a bola e ir até o alvo. Então a segunda relação é eu, bola, alvo. A atenção sobre o objetivo do jogo. Então era o objeto do jogo, a bola, e o objetivo do jogo, fazer o gol. Na sequência, eu, bola, adversário. Sabe por quê? Porque ele vai todo bonito, finalmente ele consegue a bola, ele capricha para ir pro gol, vem alguém e tira a bola dele e ele não estava esperando isso. E ele drasticamente é cortado de uma coisa que ele ia fazer. Ele perdeu o objeto e o objetivo que ele tinha. Ele entendeu que ele entende que ele tem que agora, tem perda parcial da bola, ele pode recuperar, ele tem liberdade de ação, mas não tanto, se ele demorar muito, o outro vai pegar. Não é justo, mas é claro, ele também quer. Então quando ele rouba a bola, ele também está tirando de alguém isso. Então ele vai começar a perceber que ele tem adversários. Que ele tem que estar esperto para essas pessoas que estão em volta. E aí eu vou para eu, bola e colega. Porque ele vai escutar alguém pedindo bola. Ou que ele vai entender que ele pode contar com a ajuda de alguém para roubar a bola para ele. Alguém foi lá e tirou a bola daquele menino que ele tinha perdido a bola. A bola sobrou para ele e ele se aproveitou desse lance. Então ele tem também colegas. Existe a interrupção das ações adversárias a partir da ação dos colegas. Então, olha lá, visão ampla da ação conjunta entre dois indivíduos. Eu já consigo perceber que nós podemos interagir. E aí eu passo para o todo. Eu, bola, equipe, adversários. Então corresponde à assimilação dos princípios do jogo, ofensivo e defensivo, com a interação de ações contrárias. Então só isso daqui, para quem é bem iniciante, já dá para ter um diagnóstico e já pensar o que eu vou trabalhar, por exemplo, no final de semana. Poxa vida, o meu grupinho ali tá eu, bola, alvo. Eu, bola, adversário, mas ele não tem noção do eu, bola, colega ainda.
Equipe, então, e adversário nem pensar. Então eu vou começar a fazer essas relações. Eu vou começar a preparar brincadeiras, vou começar a preparar exercícios que vão conscientizá-lo sobre isso. Olha só, a bola tem que fazer isso. Mas você não está sozinho, pode fazer com o seu colega. Juntos vai valer dos dois o gol. Você vai ter a sua chance, mas ele vai ter a dele. O adversário é claro que não vai deixar, mas você também lembre que você também não pode. Então vamos começar a se posicionar melhor, vamos entender quais são as posições do campo. Adianta ficar todo mundo em cima do objeto? A bola vai sair para onde? Né? Então esse é um primeiro nível que a gente pode estar analisando, e principalmente para quem é bem iniciante, para os bem novinhos. São os níveis de relação. Professor, Pois não. ali voltando no eu bola, né? Principalmente lá no infantilzinho, né? A gente percebe muito isso, essa parte egocêntrica, assim, vamos dizer que é egocêntrica, Isso, é isso mesmo. Cuca em cima da bola. Uhum. Muitas vezes, né? Não é toda a situação que a gente tem, mas se a gente conseguir, né? Jogar, cada criança tem uma bola, tem contato com a bola, tudo. Uhum. Nessa fase pode ser que seja interessante, né? Isso é muito interessante. E automaticamente ele não tem culpa dele querer a bola, porque ele tá num Não, é mundinho que tudo normal. é ele. E é E quando normal. ele se frustra disso, sempre tem alguém para resolver alguma coisa para ele, mas ali não. Ali ele tem que começar a se virar. Então, para alguns é muito complexo entender essa relação. Para eles não faz o menor sentido. E ele tá certo de não fazer o menor sentido, porque ele nunca viu nada parecido com isso. Como E nós é o vamos tempo disputar deles, uma coisa entre nós? né? Uhum. Bem isso mesmo, é o tempo deles, né? Isso. Eles vão se desenvolvendo aos poucos E, e real, a gente tem que ver isso aí. Uhum. E realmente a questão de ter a bola para cada um mesmo. Às vezes eu não vou conseguir pelas condições que eu tenho, pelo espaço, pela estrutura. Mas se eu tiver, por que não? E aos poucos eu vou tirando e automaticamente eles vão entendendo, né? A gente talvez faça alguma prática parecida com isso, por exemplo, se eu tô ali num pega-pega, todo mundo tem bola e tem que levar a bola no pezinho. Beleza? Mas se três ficarem sem, a gente vai brincar, ó, todo mundo com bola, mas ó, três vão pegar, vocês vão tentar tirar a bola. Como tá familiarizado com o jogo que é o pega-pega, ele sabe que ele vai ter a perda momentânea da bola e vai lá recuperar de novo. Aí eu já começo a estruturar pra ele, ó, tá vendo? Isso vai acontecer no jogo, só que é uma bola só. Então, quer dizer, eu vou aos poucos construindo com coisas que ele tem familiaridade. Eu passo de muitas bolas para menos bolas para pouca bolinha, pouca bola para uma só. E como nós vamos resolver agora? Né? Como nós vamos trabalhar a troca de passes entre eles? Vamos entender por que é bom isso. Vamos pontuar um jogo que o passe é legal, que quanto mais eu tocar, melhor vai ser para minha equipe? Então a gente vai trabalhando com eles e eles vão fazendo essa relação. Partindo do eu bola, que é natural, até chegar lá. E isso daí, como eu falei, já dá um ano de treino ali para uma turminha de 4, 5, 6 anos. Só trabalhando essa estrutura. Vocês perceberam que não vem fundamento? Os fundamentos vão acontecendo. A gente vai ajustando. Ele vai entendendo qual é a melhor solução. E ele já vai desenvolvendo. Aí você vai dando essas dicas. Faz com essa parte do pé. Experimenta dessa maneira. Né? Agora, partindo de um outro pressuposto, e que também dá para ver na iniciação, isso daí a gente pode ver em todas, tá? E já vai até um sub-13 tranquilamente, é entender as competências essenciais para jogar. O que é essencial no jogo? São três. E como essa engrenagem, elas se fundem, né? Elas trabalham juntas ali nessa engrenagem. Primeiro é a relação com a bola. Então, quanto ele tem a habilidade ou condição de trabalhar com aquele objeto, quanto ele interage com aquele objeto, né? Então, ele vai estar lá aplicando a habilidade técnica dele, específica, e solucionando os problemas do jogo. Então, mais uma vez, como o Wellington falou, quanto mais eu tenho bola, mais eu vou trabalhar a habilidade técnica, mais eu vou ter familiaridade com aquele objeto. Quanto a gente ficava com a bola no pé o tempo todo? Essas crianças, quanto ficam hoje? Às vezes ela vai ficar uma vez por semana mesmo, no seu treino. Agora a gente ficava de manhã, de tarde e de noite. Era na entrada da escola, era no intervalo, era na educação física, era depois da escola. No dia seguinte, de manhã, fazia dever de casa, já ia jogar bola de novo. Quer dizer, a gente também tinha um número de horas com esse objeto muito maior. Então, quanto mais eu tiver a opção de, se eu tiver bastante material, pôr a bola no pé desses jovens, melhor eu vou estar deixando, mesmo que sozinhos ali, ó, trabalhar a relação com bola. Ó, faz um bobinho, faz uma altinha, faz uma coisa, mas fica com bola. Controla a bola no seu pé, leva no seu pé. Ah, vai dar uma corridinha? Corre com a bola no pé. Usa a bola, faz a bola ficar no seu pé.
E aí eu vou aumentando essa relação e como eu vou usá-la. Depois disso, e é muito importante, por causa a gente falou dessa aglutinação dos jogadores, é a estruturação no espaço, né? Capacidade de saber jogar coletivamente, se posicionando bem no campo de jogo, tanto para atacar quanto para defender. Então é a hora que a gente começa a entender que não adianta eu formar aquele bolinho, que não adianta eu ir lá. Alguns alunos vocês percebem muito rápido. É legal, por exemplo, a gente vê lá no Ferroviários, né? O pessoal daí do Ferroviários, lá no Society, que tem aquele bolo, mas tem sempre um outro que tá fora. Que já tá esperando um pouquinho ali de lado. Opa, essa bola vai sobrar aqui pra mim. E ele faz muito menos esforço e leva muito mais vantagem. Porque a hora que sobra, ele realmente vai pra dentro e faz o gol. Então, com certeza, a gente vai percebendo essas coisinhas. Na tela aqui rodando aqui, o Rubens deu uma risadinha ali. Porque acontece mesmo. O que levar vantagem, quer dizer, o cara que pensou aqui, ó, já levou vantagem e isso já é técnica também, porque é eficiência energética. Ele vai entender e se posicionar. Tem aquele que não vai lá porque ainda ele tá na questão idade biológica, cronológica, às vezes ele é muito novinho, ainda tá muito infantil, ele, não tem graça. Ele vai olhar os aviões passando lá em cima da gente, ele vai catar a bolinha do Society lá, aquela bolinha preta. Ixi, já aconteceu muito comigo isso. Mas aos poucos, de acordo com a sua intencionalidade, mais uma vez, com a maneira com que você vai colocando os exercícios, como eu vou jogar, ele vai percebendo que a estruturação no espaço é melhor o posicionamento e automaticamente ele vai levando vantagem. E aquilo que eu falei da hora que você dá uma dica, a hora que ele entende que aquilo fez ele levar melhor, ele vai se manter fazendo isso sempre. Porque é vantagem no jogo e ele quer jogar. Por último, mas não menos... Pode falar, Rubens. Professor, eu fiz um curso de capacitação de monitor esportivo pelos sindicatos atletas, né? Sim. E eu ouvi o Pinella falar uma frase que eu jamais vou esquecer. Em cima desse diagnóstico que você está falando, e tudo isso é válido, é muito importante. E aqui a gente vendo essa parte teórica, você nos explicando, vai dando vários estados. Na minha cabeça parece que está dando vários croques, assim, coisa despertando que a gente no treino ali, às vezes, no emocional, na adrenalina, a gente não percebe. Mas agora sim vai dando esses estalos. E o Pinella, ele falou para mim assim, Rubens, dentro do diagnóstico, tanto do processo inicial dos garotos dentro do futebol, existe uma frase que eu criei e eu prego para todos os cursos que eu falo, que é assim, tem uns alunos que Deus coloca a mão na cabeça e fala assim, garoto, você nasceu pronto, você vai pegar o feeling primeiro que os demais. E aí a outra situação é assim, professor, esse garoto é com você, você vai diagnosticar ele. Então é esse garoto diferente que se separa num espaço vazio, que aproveita a situação, todo mundo brigando pela bola, e salva para ele, ele domina e faz o gol, e ele é o cara do momento ali. Né? Então esse feeling eu aprendi bastante no curso dos sindicatos atletas, ex-atletas profissionais, que um garoto, né, entre inúmeros que tem, Deus coloca a mão na cabeça e fala assim, cara, você está pronto, você só precisa ser lapidado. E ele vai desenvolver ali do jeito dele. Outros, Deus coloca a mão na cabeça da gente e fala assim, professor, esse é com você, se vira. E aí você vai diagnosticar tudo que precisa para ele desenvolver. Então, assim, esse garoto diferente é o que pensa mesmo, muito mais rápido, acho que anos-luz dos demais. E aí isso vai acontecer, na verdade, em tudo que a gente faz na nossa vida. O cara que vai ter aquele conceito matemático que é muito à frente dos outros, aquele que tem a noção espacial e sinestésica, que é a do jogador de futebol, aquele que é linguisticamente, aquele que se fala muito bem em público. Quer dizer, as inteligências múltiplas que existe o estudo do Gardner aí, nos explicam um pouquinho disso que a gente está conversando. Né? E é interessante a gente pensar nisso. A gente sempre tem os nossos milagres também, né? Aquele atleta que quando começou comigo, minha nossa, e olha o que eu consegui fazer com ele. Todo mundo deve ter os seus milagres aí na frente mesmo. E não tá errado, é o trabalho que você fez mesmo. Tá? A gente tem uma outra conversa a respeito do talento também, mas a gente vai deixar para um outro momento, senão também a gente vai embora com o nosso horário aqui. E depois do nosso curso também eu quero mandar alguns materiais para vocês irem lendo, para a gente ter um contato, montar um grupo legal para a gente aqui. A gente faz numa sequência uma conversa sobre essa também, Rubens. Eu acho que é interessante o papo, tá bom? Certo. E aí a comunicação na ação, pessoal, é a leitura do jogo. Não há dúvida que você antecipando ações e percebendo a capacidade de entrosamento com a sua equipe, isso é diferente. Eu jogava com o meu colega de zaga no amador mesmo ali, na categoria de base ali no FAC, eu olhava pra cara dele, um olhava pro outro, já sabia o que tinha que fazer.
Isso com seu amigo, independente se era no seu profissional, para quem foi jogador, você que jogou qualquer outra modalidade que não fosse o futebol e hoje tá aqui, independente. A partir do momento que você cria um corpo com aquele grupo de pessoas, muitas vezes é no olhar você já sabe o que vai fazer. E isso é fundamental. O cara tá pedindo, lança, para a jogada, mata a jogada. Isso vai acontecer a partir, mais uma vez, do jogo. Como que eu vou treinar isso tecnicamente? Então, tudo isso que a gente está falando, a gente vai mais uma vez puxando para esse lado. O jogo como norteador do que a gente quer. E aqui é um outro nível adaptado do Garganta, que a gente vai poder agora já fazer uma análise dos seus atletas também. Existem as fases que estão aqui à esquerda. Perdão que realmente esse slide ficou ruim, tá? É uma imagem só e ela é muito pequena e quando abre ela fica muito distorcida, tá, pessoal? Mas chegando para vocês vai ficar mais fácil. Mas à esquerda aqui, ó, eu tenho os níveis, as fases. Desculpa, os níveis já foram. Jogo anárquico é a bagunça, é a anarquia. Descentração, eu tô começando a sair do centro de jogo. Estruturação, eu tô conseguindo começar a estruturar algo mais inteligente. E elaboração, agora eu já domino o jogo e vou começar a realizar. E aqui em cima é o tudo que eu acabei de falar para vocês, ó, comunicação na ação, estruturação no espaço e relação com a bola. Então vou dar um exemplo aqui do primeiro jogo, o jogo anárquico. Ele é centrado na bola. Ó, vai imaginando os pequenininhos aí, tá? Ou você fazendo um esporte que você nunca praticou, independente da sua idade. Vai lá jogar tal esporte que você nunca jogou. Você é jogo anárquico. Tanto faz se você já tem 30, 40 anos nas costas. Então, centrado na bola, subfunções, ela é toda bagunçada, ele não tem exatamente o que eu estou fazendo, e problemas de compreensão do jogo. Como é a minha comunicação na ação, a leitura do jogo? Abusa da verbalização, sobretudo para pedir a bola. Não é aquela briga de índio a hora que a criançada solta para jogar num jogo de iniciação? Olha que engraçado, tem uns veteranos que é assim também, né? Gasta mais a língua do que gasta o músculo das pernas, né? E tanto que verbaliza o jogo, quer falar, 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 pedir a bola. Como é a estruturação no espaço desse iniciante? Aglutinação em torno da bola. Como é a relação dele com a bola? Elevada utilização da visão central. É assim, ó, cabeça baixa olhando só para ela, não percebe o que está acontecendo em volta. Não falamos exatamente um iniciante aqui na modalidade? Passamos para a próxima fase. Ele começou a desenvolver um pouco. Agora, na comunicação, na ação, a verbalização ainda prevalece, mas não está abusando. A ocupação no espaço vai em função dos elementos do jogo. Fomos para ataque, corre para frente. Fomos para defesa, volta todo mundo. Foi para lateral, encosta na lateral. Foi escanteio, opa, vou entrar na área porque o escanteio vai ser jogado na área. Foi lateral, vou perto, mas não vou colado, senão vai dar reversão. Eu começo a me estruturar. E eu começo a sair da visão central para periférica. Aquele negócio, escuta o amiguinho aqui do lado e passe. Começa a pedir a bola, opa, lembra aquele espaço vazio? Toca aqui para mim. O cara percebe você, seu meião, sua voz e começa a trabalhar o passe. Estruturação. Então começa a ter conscientização entre as funções. A verbalização existe, mas também já começa a ter a comunicação gestual. Ó, rolei aquela bola para frente. O que o cara fez? Armou um lançamento, vou começar a correr. Então eu começo a entender melhor isso que vai acontecer no jogo. Ocupação racional do espaço. Eu já sei que eu jogo de lateral, de volante, de zagueiro, de atacante. É aqui que eu preciso ficar. E ele começa, na relação com a bola dele, sair do controle visual, olhar só a bola e começar a ir pro proprioceptivo, sentir o espaço em volta. Ele já tá percebendo o cara chegando aqui, é adversário. Eu já começo a pôr o corpo, entender que eu tenho que segurar esse cara para ele não vir tomar a bola, protejo a bola melhor, até vir pro nível de elaboração. A prevalência é na comunicação motora. É o quê? Sai, fica, pisa, vira, ladrão. É uma palavra, se muito. Se não for um grito, um assovio. Não é quando a gente está jogando num nível mais elaborado? A polivalência funcional. Eu consigo fazer várias ações. Agora eu preciso matar essa jogada. Vou voltar para a defesa e matar a jogada. Agora eu vou sair para a ponta e receber. E automaticamente, na relação com a boss, a otimização das capacidades proprioceptivas. Quer dizer, eu consigo melhorar ainda mais
essa questão proprioceptiva de sentir aquele negócio, né? A hora que destaca o cara que é diferenciado na relação com a bola, né? Eu nunca esqueço o drible que o Neymar deu no Nunes, chapelando o cara, solando a bola lá na Vila Belmiro. Aquele lance, pra mim, toda vez eu falo sobre ele, quando eu falo de perceber o espaço, antes mesmo de ter a bola. A bola lançando a 50 metros, vindo alta, e ele resolveu solar a bola, nada a ver pra bola bater no chão, e encobrir o jogador e pegar do outro lado. Quer dizer, é o diferente. É a propriocepção funcionando muito mais do que só a capacidade técnica de olhar para a bola, né? Então aqui, com certeza, você viu o nível dos seus atletas acontecendo. E tem um problema nisso. Alguns estão em uma fase e outros estão em outra. Não é verdade? Então agora a gente vai ter que começar a desenrolar essa história. Como é que eu vou trabalhar com esses diferentes níveis ao mesmo tempo? Porque eles são um grupo heterogêneo. Porque só vai ser homogêneo aquele grupo que eu selecionei. Aquele grupo que realmente tá no clube profissional e eu posso, ó, mandei embora. Vem pra mim agora você. E eu vou sempre podendo selecionar os melhores. Agora não, eu tenho que trabalhar com eles. Mas identificando isso vai ficar mais fácil. Eu vou separar um momento para trabalhar sobre aquilo lá. Para ele entender aquilo que ele precisa. Ele, naquela fase que ele se encontra, ele conseguir passar para a próxima fase, né? Ô, professor, Pois não. tocando nesse ponto que você acabou de dizer de diferentes níveis dos próprios alunos, Uhum. é natural você ver quando você vai fazer um jogo, os alunos quando vê que algum tem mais dificuldade, é natural que eles tentem não passar a bola para eles, né? Para não prejudicar a sua equipe. Perfeito. Seria nesse momento que seria a nossa intervenção de criar umas novas regras, né? Sim. Porque, como por exemplo, eu utilizo bastante a parte de só pode finalizar pro gol se a bola passar por todos. Daí eu faço com que eles toquem a bola para eles que têm mais dificuldade. Mesmo assim, ainda evitam, né? Eu não sei se tem outras maneiras e tudo mais, mas esse é um ponto que é mais complicado porque os próprios alunos evitam jogar a bola para eles que têm mais dificuldade. Existem outras possibilidades, sim, Jackson. Nós vamos conversar sobre elas e nós vamos enfrentar amanhã e domingo grupos dessa maneira. Na sua mão vai cair um grupo que tem um cara forte e um cara fraco juntos e a gente vai precisar construir soluções mesmo, tá? E isso vai acontecer. Em alguns momentos eu posso separar grupos para atender bem esses grupos, de uma maneira que ele entenda que assim, nossa, professor, então você só juntou os ruins aqui porque ele sabe que ele é ruim. Às vezes ele vem falar pra você, pô, eu não sou muito bom, você juntou todo mundo ruim aqui, todo mundo bom ali. Eu falei, não, peraí, eu vou atender a necessidade que vocês estão precisando melhorar. E outras maneiras, eu vou colocar todo mundo, mas fazer com que esse cara possa trabalhar de uma maneira diferente. Nós vamos ter a opção, por exemplo, amanhã, de trabalhar com um jogo de coringas, que os coringas estão pro lado de fora. E esse coringa, por exemplo, na semana retrasada lá na FESB, eu fiz com um grupo, nós colocamos as meninas, e eram 4 meninas que tinham muita dificuldade de jogar perto de outras. Tinha 2 que sabiam jogar, 4 que não sabiam, e o restante meninos que conseguiam jogar bem ali, tranquilo o jogo, desenrolava bem o jogo. Então o que aconteceu? Nós trabalhamos de alguns jogos, e no último jogo tinha esse jogo de coringa. E ela tinha necessidade só então de fazer o quê? Do lado de fora da quadra, dar suporte para quem estava dentro da quadra. Ela tinha que criar linha de passe para que isso acontecesse. E quando ela recebia, ela tinha liberdade. Ela dominava com calma, olhava, ninguém estava pressionando e tocava. Mesmo que fosse mais simples, ela conseguia fazer o jogo dos que jogam bem acontecer. Não atrapalhava, que é o que o cara que joga bem exclui por causa disso, que o cara tá atrapalhando o jogo, a bola vem redonda e volta toda quadrada, como é que eu vou fazer, né? E ainda assim começa a fazer percepções do que tá acontecendo com quem tá dentro e com quem tá fora. Quando ele partir para dentro, quando ele for para dentro desse jogo, ele vai tomar decisões mais rápidas, ele vai começar a perceber, opa, agora eu tenho um adversário, eu vou fazer aquilo que eu fiz lá fora, quando eu tive tempo para pensar, para parar e olhar. Só que eu já tenho que tomar uma decisão antes. Então eu vou fazer plano A e B. Se a bola vem aqui, eu já vou devolver pro portador da bola ou tocar ali, ó, para aquele meu amigo que tá na direita que eu sei que é bom. Então eles já vão criando neles mesmos planos de como vão fazer, né? Então, você está correto no seu apontamento, isso vai acontecer frequentemente. Então eu tenho que conscientizar não só essas questões ó, tem que todo mundo jogar, pessoal, ó, toca pro amiguinho que não tem experiência também, mas principalmente oferecer no nosso jogo algo que não exclua, que ele realmente toque mais e faça mais pelo jogo. Por exemplo, se eu jogar um jogo de 1 contra 1,
com um coringa. Então, com um mini golzinho. Um joguinho de caixotinho ali, pequenininho. Então, toda vez esse coringa ajuda. Então, são sempre 2 contra 1. Uma vez eu fiz isso e eu peguei 2 jogadores que tinham mais dificuldade técnica e o coringa era um cara com grande nível técnico. E o nível técnico, o cara não podia fazer gol, porque a regra do coringa era essa. Só podia fazer gol os outros. Então eles tabelavam o tempo todo 2 contra 1, 2 contra 1, 2 contra 1. Então ele recebia várias vezes do bom. Automaticamente esse bom colocava a bola de tempo, né, no ponto futuro. Bola curta, tocava e saía. Aí o cara errava, mas ele não podia reclamar, porque daí o cara errava, o coringa passava a jogar com outro cara. Então tanto faz, ele ainda tá no jogo. O bom tá o tempo todo no jogo. Então ele não dá tempo dele reclamar. E os garotos, ao mesmo tempo, estão jogando com um colega que, quando a criança é pequena, ele admira, porque ele joga bem. E ele tá toda hora, conversa, tabela, faz o quê? E faz gol, e faz gol, e faz gol, e faz gol. Aconteceu uma vez do aluno acabar a aula e vir professor, e esse era um aluno de nível fraco, né? De nível baixo. Foi o melhor treino da minha vida. E foi embora. Ele tinha feito, acho que uns 6 gols nesse tempo de jogo lá. Jogaram, tipo, 15 minutos nesse formato. Ele fez uns 6 gols e ele falou, foi o melhor treino da minha vida. E quando ele voltou para aula de educação física na outra semana, né? Eu tava dando treino de futebol depois do horário e esse daí eu tenho também a turma de educação física. Quando isso aconteceu, ele veio com uma sacola de presente de chocolates que a mãe comprou. Ele falou, minha mãe pediu para entregar. Beleza, eu fui ver o bilhete. Ele não parava de falar do treino, professor. Ele pediu que eu merecia, você merecia alguma coisa porque foi o melhor treino da vida dele. Ele chegou tão extasiado pelo que tinha acontecido naquele dia que ele pediu para que se podia comprar um presente para você. Eu não sei o que você fez, mas parabéns. Esse garoto jogou 15 minutos de um joguinho de 2 contra 1. Quando ele sofria, quando ele estava sem bola, e ele tinha condição de jogar quando ele tinha bola. Provavelmente ele nunca tocou tantas vezes na bola num jogo só. Provavelmente ele nunca fez tantos gols na vida dele em qualquer brincadeira. Por isso que ele ficou deslumbrado. Então, pensando na base também, e isso pode ajudar, eu tenho que aumentar para ele ser um praticante que vai cada vez mais gostar do jogo e comprar o treino que você faz, o jogo que você planeja, é um número de êxito alto. Criança tem que ter um número de êxito alto. E aos poucos eu vou dificultando a vidinha dele ali do jogo. Porque a partir de ter êxito, pô, é uma delícia jogar. Eu quero jogar o tempo todo, tô fazendo gol, tô tabelando, tô jogando. Então esse recurso, aos poucos você vai também conquistando o seu aluno, que também tá moldado naquele exercício, naquele de só fazer filinha, naquele de só repetir. E de gostar só da hora que é o coletivo. Ele fala, mas esse joguinho... Mas ele nem entende o quanto que ele tá melhorando. E na hora certa você pode intervir e falar, tá vendo? Olha só. Você fez o que a gente estava trabalhando lá nos treinos, nos joguinhos, e a partir disso você está conseguindo jogar. Tá bom? Pessoal, nós vamos entrar no último minuto. Tudo bem se a gente retornar mais uma vez? Deixa eu só voltar aqui para todo mundo. Tranquilo. Para a gente fechar o nosso raciocínio. Tá. Tem problema. Nosso planejamento, ele é das 7h30 às 9h, porque eu não quero atrapalhar vocês. Mas eu estenderia tranquilamente até as 9h30 se vocês falarem que pode, que tá tudo bem. Mas eu não vou forçar nada. Nosso planejamento é esse. Amanhã a gente vai conversar um pouquinho na hora que vocês chegarem, até a gente deixar o campo em ordem também. Mas assim, se vocês acharem que é interessante, a gente entra nos 40 minutos e agora a gente vai nos próximos 40 de novo e vai dar certinho 9h30. Aí eu não peço mais nada. Pode ser? Por mim, tranquilo, professor. Eu tenho alguns alunos que não são necessariamente do curso, são estagiários meus, são alunos que estão cumprindo estágio, que tem uma segunda aula às 9 horas. Então vocês vão ver que eles não vão voltar mesmo, e tá certo, eles vão continuar o conteúdo da faculdade lá, tá? E aí na sequência, então, a gente volta falando um pouquinho sobre isso. Eu vou até fechar nesse último minuto antes aqui, assim todo mundo toma uma água também aí. Eu também vou encher minha caneca aqui, tá bom? Até daqui a pouco vocês podem clicar no mesmo link.